pessoal, estamos aqui com mais um podcast e vocês vão conhecer a vida do Arley, o Arley Oliveira. O Arley, está tudo bem com você? Graças a Deus, pastor, tudo bem. Certo, aguenta a mão aí que já já eu chamo você de novo. Pessoal, quero convidar vocês para deixar um like, se inscrever no canal, tá bom? Que você possa compartilhar esse testemunho, esta mensagem para outra pessoa. Amém? A partir do momento que você envia para alguém, você está abençoando a pessoa. Tá certo? Então vamos lá, vamos para mais um podcast, graças a Deus. O Arley, seu nome é Arley Oliveira, é isso? O Arley Oliveira Silva. Silva. O Arley, mas esse nome, o Arley, da onde que é esse nome, o Arley? Foi seu pai ou sua mãe que colocou esse nome em você? Esse nome quem colocou foi minha mãe. Eu não me pergunte por quê, viu? Rapaz. Até hoje eu não sei. E aí, as pessoas acham difícil o seu nome? Sim, normalmente eles me chamam de Varley, Arley, mas nunca o Arley. Rapaz, vai ser um nome de guerra esse daí, Arley Oliveira. Sim, tem um amigo meu que me chama de W.O. Aí é porque eu ganho sem ninguém estar lá. Eu costumo dizer que sim, porque não tem ninguém contra a verdade. Então eu sempre ganho de W.O. Rapaz, o Arley, hoje você é evangélico, certo? Sim. Nem sempre foi evangélico? Não, eu me converti com 28 anos. Foi quando eu conheci Jesus. Sim. E hoje você está com? Hoje eu tô com 34 anos. Certo. Então 6 anos aí na caminhada com Cristo. Na presença com o Senhor, 6 anos. Amém, graças a Deus. E o que Deus fez na sua vida para resgatar o Arley? Quem é o Arley? Bom, a minha vida a gente vai ficar conversando aqui até de madrugada, vai virar vigília. Certo, eu tô acostumado já. É uma brincadeira. Certo. Mas quem é o Arley? Bom, hoje eu sou um patriota. Você percebe que eu tô aqui com a minha camisa do Brasil, amo essa bandeira e eu faço de tudo para preservar isso aí. Legal. Mas você quer saber da minha vida antes disso? Sim. Então vamos lá, glória a Deus. O meu testemunho vai edificar muito a vida das pessoas. Por quê? Amém. Porque ela primeiro traz uma paz, traz uma convicção que Deus é Deus e o que Ele faz é perfeito. Amém. Antes de eu me converter, eu era uma pessoa comum, uma pessoa que não se preocupava com nada. Sim. Até o dia que eu tive um encontro com Jesus. O mundo diz que quando não é por amor, é pela dor. E foi pela dor justamente que eu conheci Jesus. Foi numa cama de hospital. E a história que eu vou contar agora é uma história que vai edificar a sua vida. Vai trazer paz e esperança para a sua vida, tá bom? Quando eu tinha meados de 27 anos, eu sofri um acidente na cidade de Garça, interior de São Paulo. E quando eu sofri esse acidente, mal sabia eu que aquele acidente ia ser a melhor coisa da minha vida. Assim que eu relato a minha conversão. Por quê? Apesar de ser algo tão complexo, difícil de lidar, foi algo maravilhoso que aconteceu. Bom, eu fali, eu quase perdi a vida, mas eu não troco isso por nada da minha vida. Foi um testemunho muito edificante. E nesse ano que eu estava em Garça, na verdade fazia 6 meses que eu fui para Garça, montei uma empresa lá, e 6 meses depois eu sofri um acidente, onde o acidente eu entrei em coma. O meu cérebro começou a inchar, e nessa que começou a inchar, eu comecei a perder a consciência e tive que ser induzido ao coma. Cheguei no hospital de Marília, de madrugada. A minha ex-sogra disse que havia anjos quando eu cheguei lá, mas na verdade era uma equipe de médicos me esperando a chegar lá e sabendo de toda a dificuldade que ali haveria. E os médicos trataram, buscaram,
remediaram, Sim. mas não encontraram solução. Uhum. Ao ponto de dizer para minha sogra, naquela época, Sim. que eu não sobreviveria. E foi algo muito complexo que abalou toda a estrutura familiar. Sim. Porque eles esperavam que os médicos iam dar jeito. Uhum. E os médicos desistiram, nem para UTI me levaram. Rapaz. E quando ela ficou sabendo que eu morreria, Sim. ela se desesperou. Foi algo muito complexo. Uhum. Porque ela nunca tinha passado por aquilo. Porém, Deus é fantástico, né? Amém. Mal sabia ela Sim. que ali era o ponto de partida para que o que hoje eu sou. Sim. O médico me buscaria na manhã seguinte, porque não havia nada para fazer mais. Uhum. E ele chegou lá para buscar o meu corpo e eles se levaram a surpresa, se surpreenderam com o que encontraram. Encontraram tudo funcionando. Voltou batimento ok, tudo voltou a normal. Sim. A ponto deles se assustarem e correrem comigo para a UTI. Uhum. Nesse tempo, a minha sogra achou que foi uma grande bênção, né? Uhum. Porque ela viu eu morto e de repente eu estava ressuscitado. Amém, glória a Deus. E aí você lembra de várias histórias da Bíblia, né? Sim. Você lembra de Lázaro, Sim. o filho da viúva, você lembra de muita coisa, né? Hoje eu Uhum. consigo compreender o que é isso. Uhum. Mas antes eu não compreendia. Mas me Sim. levaram para a UTI, lá eu fiquei 1 mês e 20 dias. E quando você tem um encontro com Jesus, é como Jacó. Sim. Jacó não voltou a mesma pessoa. E Sim. realmente eu não voltei a mesma pessoa. E Uhum. quando eu paro no espelho para olhar o espelho, eu me deparo com essa cicatriz. Essa cicatriz foi feita quando eu estava em coma, quando eu fiz 1 mês. E ela me lembra sempre da onde Jesus me tirou. Uhum. Isso me faz voltar para quem eu sou e quem Jesus me transformou. Sim. Então é muito importante essa cicatriz na minha vida. Rapaz. E quando eu achava que estava tudo bem, que eu acordei do coma, eu acabei pegando uma bactéria hospitalar que parava os órgãos. Sim. Tiveram que me separar. Você acha que é só aquilo, né? Você acaba se encontrando com outros problemas também. Uhum. E quando eu fui separado com as pessoas que estavam no mesmo problema que eu estava, eu descobri que dali não ia melhorar, ia só piorar. Eu comecei a ver pessoas morrerem, pessoas mais velhas, mais novas, Sim. e eu descobri que eu seria o próximo Uhum. a morrer. Ao ponto de eu me desesperar. Não conseguia tocar nada direito, nem enxergar, a minha visão estava turva, estava meio complicado. Sim. Aí um dia a Camila chegou e falou para mim assim: o que você precisa é de Jesus. Quem é a Camila? A Camila é minha ex-mulher, Certo. que é a que me deixou. Certo. Ela falou para mim não contar isso para ninguém, que ela havia me deixado. Ih, Agora rapaz. todo mundo sabe. Ih, Camila, agora não tem jeito não. Exatamente. Agora já era. Já tá na mídia já. Já tá na mídia. Deixa Deus te usar então, o Arlen. Vamos lá. E ela falou que eu precisava de Jesus. Sim. Eu não falo, mas eu sei tudo que é palavrão. Eu xinguei ela tudo que era nome. Uhum. Feio, viu? Sim. E ela falou: não vou discutir mais com você, eu vou deixar a Bíblia aqui e vou deixar esse versículo bíblico aqui. Eu não conseguia ler, não tinha mais, não estava do mesmo jeito, que tinha inchado o meu cérebro, estava tudo fora do normal. Uhum. Eu não conseguia ler. Eu falei para ela: engraçado, né? Eu não consigo ler, você quer me enganar. Sim. Porque o que eu conhecia era o que eu aprendi quando eu era católico. Sim. O que eu conheci foi o que a minha mãe me ensinou. E eu não conhecia Jesus ainda, Sim. não conhecia o que era Espírito Santo de Deus, não sabia o poder que tinha, né? Sim. E chegou uma enfermeira, a enfermeira pegou e falou: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem sim. Ela colheu meu sangue e eu pedi para ela ler o versículo e a Bíblia para mim. E ela disse tudo o que a Camila tinha me dito. E quando ela falou aquilo, a minha mente entendeu que ela estava incomunada, estava na mesma missão de me enganar. Uhum. Xinguei ela de tudo que é nome também. Sim. Ela foi embora brava. E de repente, mais ou menos uns 10 minutos,
entra um pastor no quarto. Na verdade, ele estava no hospital, que ele é capelão, né? Sim. E ele perguntou se podia orar por mim. Eu falei, fica à vontade. Porque vai que Deus te ouve e me tira desses sofrimentos que eu achava. Eu tinha certeza que eu ia morrer. E quando ele começou a orar, eu tive a ideia de pedir para ele fazer a leitura bíblica, porque eu tinha um versículo e tinha a Bíblia ali. Certo. E eu tava com a dúvida ainda. E aí ele terminou, eu pedi para ele ler esse versículo bíblico. Sim. Escondi a minha Bíblia, porque poderia ter algo escrito lá. Eu não queria ser enganado, né? Sim. Mas na verdade eu fui enganado o tempo todo. Sim. Arley, você conseguia ler? Não. Não. Como eu inchou meu cérebro, criou umas bolas atrás do cérebro. Sim. O neurocirurgião falou que eu não ia ficar bem, que eu ia até ter problemas futuros. Sim. E realmente hoje eu tenho mesmo, eu sou doido por Jesus. Amém, glória a Deus. Isso não mudou desde o princípio. Sim. Mas quando ele leu o primeiro versículo, Êxodo capítulo 20, que eu pedi para ele ler, eu tive um arrebatamento de sentidos. Certo. Hoje eu falo com muita clareza. Explica melhor pra gente o que é isso daí, um arrebatamento de sentidos. Eu fui levado ao mundo espiritual. Apesar do meu corpo ter ficado lá dentro do hospital enquanto o pastor lia, eu fui levado, o meu espírito, em outro lugar, em fases da minha vida. Sim. Levou na primeira fase, quando eu tinha menos de 2 anos de idade. Sim. Eu tomei uma sequência de Besotacil que eu não poderia tomar. Certo. E ali uma voz atrás de mim dizia, você lembra? E eu disse não, porque para mim era só uma criança tomando uma injeção. Aí aquela voz disse, era você. Aí eu falei, aí eu olhei, prestei atenção e a voz veio de novo e falou, aí foi a primeira vez que Satanás tentou te matar. E até então eu não tinha uma noção de Satanás, de nada desse reino espiritual. Sim. Mas ele disse isso e eu fiquei meio assim, como assim, né? E ele me levou para outro lugar. Estava na Dutra, indo pro Capão Redondo. Arley, e essa voz, como que era? Uma voz brava? Era uma voz que eu conhecia. Não era uma voz... Você acha que era a voz de Deus? Que me assustava, ela não me assustava. Sim. Era uma voz... Uma voz mansa? Que me acalmava. Tá. Não era uma voz... Suave. Exatamente. Certo. Eu conheci essa voz porque a gente ouve algumas vozes e a gente acaba se identificando. Certo. Apesar dela não me causar medo, eu sentia paz quando ela vinha. Apesar de eu ver as coisas acontecendo, ela ainda me trazia paz. E aí foi quando eu comecei a interagir. E na segunda parte da visão, que eu fiquei com medo e receio. Não da voz, mas pelo que ela sabia. Porque eu bati atrás de um veículo, eu lembro como se fosse hoje. Um Fiesta vermelho, ano mais ou menos 2018. E sabe como é que é a Dutra, né? Horário de pico, cheio de carro. Eu bati atrás desse Fiesta. Quando eu bati, eu voei. Quando eu voei, eu caí lá no chão. Eu só lembro a hora que eu acordei, estava cheio de ambulância. Mas a voz dizia, você lembra? Eu já tinha 18 anos mais ou menos. Você estava de quê? De moto? Eu estava numa moto, uma 125. Estava indo pro Capão Redondo buscar peças cromadas ainda. Eu lembro como se fosse hoje. E aí essa voz disse para mim, você quebrou algo? Eu falei, não. Aí ela me perguntou assim, você sabe por quê? Eu falei, não sei por quê. Porque aí a voz falou assim, porque eu te segurei nas mãos e te coloquei no chão. Eu só lembro que eu desmaiei, acordei, desmaiei de novo e parei no hospital. Só isso que eu lembro. Mas aquela voz que acalmava o meu coração dizia que praticamente que ele estava cuidando de mim todo o tempo. Então, se ele me tirou da morte quando eu era pequeno e ali ele me segurou para mim não quebrar nada, era alguém que me amava, mas aquilo me assustou.
Porque ele conhecia fatos da minha vida que a terceira parte me assustaria mais ainda e criaria curiosidades. Por quê? Sim. Porque são cenas que só eu sabia. Só eu Sim. e Deus. Certo. E eu vou para a terceira cena. A terceira cena eu estava dentro de uma cela, chorando. E o engraçado em chorar é porque às vezes você se acha bom, Sim. forte, poderoso, mas de repente você está dentro de uma cela chorando. Certo. E apareceu um policial e perguntou, não entendi porque eu não te matei. Não quero entrar em mérito do que tinha no Vila Galvão na época, mas ele falou isso pra mim. Sim. E quando ele falou isso pra mim, eu também levei um susto, porque eu tava olhando, apesar de eu estar chorando ali, naquele momento, eu vendo eu chorando, eu tava olhando, e eu não entendi por que ele falou aquilo. Mas a voz veio de novo e disse pra mim, você sabe por que ele não te matou? Sim. E eu falei, não. Aí a voz dizia bem assim, porque o que eu tenho pra você, eu nem comecei ainda. Amém. Isso me assustou, mas isso me criou a curiosidade de saber quem estava falando. Eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, eu voltei pra cama. O pastor tinha acabado de ler o versículo que eu dei pra ele. E quando ele acabou de ler, ele virou as costas e foi embora. Rapaz, o pastor leu lá um versículo, um texto, e enquanto ele estava lendo o texto, você viajou nesses 3 lugares aí que Deus fez você lembrar que ele sempre esteve com você te guardando. Sim, sim. Rapaz, é só Deus mesmo. E depois, você se converteu? Então, hoje eu também sou um capelão e normalmente a gente vai fazer visita, a gente faz o apelo, né? Só que aquele pastor não fez apelo, ele virou as costas e foi embora. Sim. E a gente pode até falar assim, poxa, mas ele é um capelão, ele devia ter feito. Sim. É porque o que Deus iria fazer na sequência era tudo orquestrado pelo Senhor. E aí de repente ele vai embora e chega a Camila. Sim. E a Camila disse assim, tá tudo bem? Eu olhei pra cara dela desesperado, porque eu tinha acabado de descobrir que eu vivi uma mentira. E de repente eu descobri a verdade. E quando eu descobri a verdade, eu não tinha outra questão, eu queria me matar. Porque eu não me achava digno de estar ali. Certo. Mas a Camila, quando chegou, eu falei assim, aonde que eu assino para aceitar Jesus? Aí ela começou a dar risada na minha cara. Aí eu comecei a ficar bravo. Eu falei, você tá louca? Você não precisa assinar nada, não. Se for verdadeiro o que você tá me dizendo, você vai sentir o Espírito Santo em sua vida. Rapaz, graças a Deus pela vida dela, hein? Sim, Camila. Guardo bons momentos. O que eu guardo dela é justamente essa questão de eu ter reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. Tivemos uma vida muito complexa depois disso aí, mas tudo bem. Mas ela era como se fosse um pastor. Você vai repetir o que eu disse, o que eu digo. Eu falei, tá bom. Diga assim, o Arley Oliveira Silva. Eu falei, eu, Arley Oliveira Silva. Sim. Aceito Jesus como o único, suficiente Salvador. Amém. Caminho da verdade, da vida. Eu fiz tudo. Sim. Quando eu falei amém, eu senti o Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém. Aí eu cometi um equívoco naquela hora. Eu disse assim, bom, se eu tô cheio da grana, sem Jesus, imagina com Jesus. Certo. Porque na verdade Jesus ele não é comida e nem bebida. Sim. O que ele queria me trazer é uma realidade diferente, o meu propósito. Sim. Mas depois daquela fala, eu passei fome, eu não tinha o que comer. E o que eu falava dos crentes, eu comecei a viver. Eu dizia que os crentes eram tudo morto de fome. Sim. Usava a palavra ao seu favor. Sim. Era tudo sem palavras. E eu comecei a viver tudo aquilo que eu dizia. A primeira coisa, eu não fiquei rico com Jesus. Com o Espírito Santo em mim. Sim. Começaram a me chamar de morto de fome, porque na minha casa não tinha o que comer, eu ia visitar as pessoas e saía comendo tudo. As pessoas começaram a me chamar de pilantra. As pessoas começaram a dizer que eu usava a palavra ao meu favor, mas não é que eu usava, eu me sentia feliz. Sim. Porque eu sabia que Jesus estava em mim. Era um testemunho. Exatamente. Lógico. Mas eles não entendiam isso aí. Sim. E aí eu fui procurar uma igreja, encontrei uma igreja. Sim. Ela me deu base,
ela me deu o princípio, eu posso dizer assim. Sim. Ela começou a me mostrar o caminho, até o ponto de eu ficar 3 meses lá, de cadeira de rodas, porque depois que eu aceitei Jesus, a bactéria saiu do meu corpo, arrumaram material para operar o meu fêmur. 2 dias depois eu já estava em casa. Deu tudo certo. Amém. E é justamente isso que eu não tinha entendido. Sim. Que foi um milagre. Exatamente. Foi um processo. Né? Foi. Eu dizia para um amigo meu hoje, eu falei assim para ele, ele falou, você perdeu um filho quinta-feira. Sim, quinta-feira agora. Quinta-feira agora. Uma semana atrás. Exatamente. Aí, e você tá com esse sorriso no rosto. Sim. E eu disse assim para ele, é porque a vida me ensinou a fazer isso. Mas eu percebi na mesma hora, eu corrigi. Eu achava que era a vida me ensinando. Mas eu percebi que todo o tempo foi Jesus me forjando para aquilo que eu iria fazer. Sim. E o que eu iria trazer às pessoas e abençoar a vida delas. E aquilo era só um processo que eu iria passar. Aí eu voltei para Guarulhos. Sim. Voltando para Guarulhos, a Camila não quis vir. Ela me deixou e falou para mim não contar para ninguém. Eu tô aqui contando. Sim. E agora não tem jeito não. Agora não tem mais jeito, porque Deus refez a minha vida. Não poderia ter filhos. Sim. Hoje eu tenho 3. Sim. Hoje eu sou casado novamente, vivo uma vida e preservo a vida familiar. Amo, defendo essa bandeira. E quero mais filhos. Ia vir um menino agora. Eu até brincava com a minha esposa, dizia que ia ser o Theo Messias Bolsonaro. Ela ficou doida comigo. Aí ela falou, você é louca? Eu falei, eu sei que não pode, eu tô brincando. Mas a gente construiu uma história já, mesmo não ter nascido ainda. Sim. A gente construiu, tinha algo para fazer. Sim. E quinta-feira a gente descobriu que o coração do Theo não batia. Sim. Foi com quantos meses muito ele triste. estava? Estava com 4 meses. E os nossos projetos eram fantásticos para a vida dele. Mas aprove a Deus não trazer ele ao mundo. Amém. Sei que Deus tem um lugar melhor para ele. Sim. E sei que tudo é vontade de Deus. Sim. Se eu tô aqui no podcast hoje e não estou morto também, é porque Deus queria que eu estivesse aqui. Se eu tô conhecendo o pastor hoje, é porque Deus queria que eu conhecesse. Amém. Então tudo tem um propósito. Um propósito, exatamente. Tudo tem um propósito. E esse é um pouquinho do meu testemunho para nós não alongar muito. Então quer dizer que você foi lá hoje você está em uma igreja, certo? Você é membro de uma igreja. Sim, depois que eu voltei para Guarulhos, tive outro arrebatamento. Sim. Porém, esse eu não saí de mim. Eu estava dentro do ministério, que tinha um rapaz pregando, lembro como se fosse hoje o pastor Ronaldo. E ele ministrando, eu entendi que ele estava falando comigo, mas eu não quis crer que era comigo. Sim. Mas de repente ficou tudo preto. E eu percebi que era comigo. Sim. E aí ele pediu para ir à frente, se Deus falou com alguém, vem aqui à frente. Eu fui à frente porque Deus falou comigo aquele dia, me deu uma diretriz. E eu tinha aceitado Jesus, mas eu não sabia o que era conversão. E a partir daquele momento eu conheci o que era conversão, porque eu procurei uma igreja, procurei ensinamento. Eu entrei em 2018 nessa igreja chamada Sidkeno, Assembleia de Deus, que hoje tem uma no Lavras não, me perdoa, no Soberana. Sim. Mas onde eu congregava era no Santa Terezinha. Descobri que ele tinha ensinamento bíblico. Eu entrei de cara nessa questão. Foi quando eu me converti, que é diferente de aceitar Jesus. Certo. E eu tracei a minha caminhada até hoje. Estou 6 anos, hoje eu tenho 34 anos. Amém. Estou 6 anos no caminho de Jesus e nunca pensei em sair. Já tive problemas dentro lá por causa de mim mesmo, não é por causa de Deus, por causa das pessoas, não. Sim. Eu tive um problema lá dentro, até pensei em não ir mais para a igreja, mas
Deus, ele falou, você vai para onde? Onde você for, eu vou estar. Sim. Então fica aqui que é melhor para você. E eu Sim. acabei sendo obediente à voz do Senhor. Amém. O Arley, e eu sei que você tem muitos planos, muitos projetos, né, não? E hoje, por que você tá com essa camisa verde e amarela, rapaz? Como eu falei, eu sou um defensor da minha pátria. Sim. Aprendi isso com a Bíblia, né? Eu sou um defensor do Evangelho também. Sim. E a questão do patriotismo é uma questão muito importante. É você trazer tudo aquilo que foi bom um dia. Você percebe que hoje está meio diferente do que aquilo que a gente aprendeu. E você ser conservador, eu queria tocar um pouco nesse assunto. Sim. É justamente você conservar aquelas coisas boas que você aprendeu no princípio, que hoje está totalmente equivocado. Certo. Eu sou do tempo que se o time ganhasse, você não mexia no time. Só que hoje você mexe no time, faz tudo que não deve, e por isso que o Brasil está aí hoje. Então hoje a minha luta é que volte a ser como era antes. Sim. Questão de respeito, ideologia, não tem problema a sua escolha em si. Sim. Mas eu prezo muito com aquilo que nós vivemos antigamente. Eu tenho saudade de, na escola, cantar o hino nacional. Certo. De você pôr a mão no peito e cantar, rapaz, com vontade. Você é um apaixonado, então, pela... E você acredita que esse amor não nasceu... Na verdade, nasceu de repente. Não foi de infância, não? Não foi não. Foi por causa de um homem. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Ele devolveu não só para mim o patriotismo, mas devolveu para a maioria dos brasileiros. Certo. E quando ele voltou, fazendo o que é correto, o que é certo, e a gente se surpreendeu, ele lutou contra... algo que nós nunca lutamos contra, e mostrou que era capaz, que era possível. Sim. E esse patriotismo voltou de uma tal maneira que eu fiquei na frente de quartéis. Rapaz. Até hoje eu vou para manifestações, até hoje eu brigo. Certo, mas aí, rapaz, as pessoas vão te chamar de louco, não é não? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas quando eles vê os projetos, a ação, a desenvoltura do cristianismo e a política, porque o mundo diz que a política e a religião não se envolvem. Sim. Mas ela tem tudo a ver. Certo. Porque um político hoje, ele é servo. Por que servo? Porque eles trabalham para mim, que sou munícipe, por exemplo, de Guarulhos. Sim. Então, ele é servo nosso. No bom sentido da palavra. Sim. Não é que ele é escravo, mas quem paga o salário dele é vocês. Ele é funcionário. É os munícipes, é um funcionário, é um servo. Certo. O cristianismo não é diferente. O cristianismo, ele também leva nessa mesma levada. Eu também sou servo no reino de Deus, na casa de Deus. E eu faço de tudo para que eu possa abençoar a vida das pessoas. Sim. Talvez não com dinheiro, mas com respeito, com gratidão. Sim. E eu acredito que o político também tem que ser igual. Consequentemente, como o Bolsonaro fez e levou uma grande leva, eles vão aprender e falar, poxa, nós fez errado até hoje, vamos fazer o que é correto. Sim. Por exemplo, nós temos 34 vereadores em Guarulhos. Sim. Você já se perguntou quantos trabalham? Não, né? Porque não são muitos, são poucos que trabalham da forma que tem que fazer. Sim. Eu quero um trabalhador acorda 3 da manhã. Sim. Enfrenta um ônibus lotado. Sim. Metrô, ônibus de novo, só para ir. O meu sogro, por exemplo, nem almoça. Porque falta dinheiro para ele almoçar. Rapaz. Então, a nossa vida sempre vai ser sofrida, difícil, nada vem com facilidade. E é justamente por isso que a gente dá valor. Então eu sei que não vai ter facilidade, vai ser difícil. Você acha que o cristão deve se envolver com a política? Com certeza. Vamos trazer a Bíblia agora. Tava tudo bem na teocracia. Quem governava, quem reinava era Deus. Sim.
A população, vendo as cidades circunvizinhas, elas perceberam que ele tinha reis. Sim. E o ser humano tem a mania de... Isso na época de quem? É na época, se nós formos... Hoje não tem como, não é a mesma coisa. Mas a gente está falando na época do rei Davi, sim, Samuel. Sim. Então é um tempo muito grande. Mas para você ter ideia, desde quando existe política. Uhum. E eles clamaram a Deus um rei. E encheram o saco do Samuel. Sim. Samuel, nós queremos um rei. Sim. O Samuel ia levar... Porque o sacerdote... A ideia do sacerdote é levar as penitências, os pedidos das pessoas até a Deus. Sim. O profeta vem com a resposta de Deus. Sim. E Samuel, como todos nós sabemos, ele era também profeta. Sim. Era um sacerdote. E era também um juiz. Sim. Então ele é um tipo de Cristo. Então ele levou a petição dessas pessoas até Deus. Ao ponto de Deus falar assim, tá bom. Nós pedimos a política. Certo. Nós quisemos a política. Sim. E eu acredito que nós pagamos o preço até hoje. Porque o que Deus tinha para nós naquela época era muito maior do que pensávamos. Ou até mesmo imaginávamos. Porque Deus conhece o nosso coração. Sim. Deus só não queria trazer alguém que não era segundo o seu coração. Sim. Mas Deus já tinha preparado alguém que era segundo o coração de Deus. Sim. Mas o povo afoito, nós somos assim, queremos tudo para agora, para ontem. Queriam um rei. Sim. Encontraram um homem chamado Saul. Sim. E ele tinha cara de rei. Ele parecia um rei. Sim. Mas ele não era uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele não era aquilo que Deus tinha para o povo. Mas, segundo a vontade do povo, Deus teve ali naquele momento uma vontade permissiva. Deus deixou. Eu falei pro Renato esses dias que Deus é democrático, né? Sim. Que ele deixou a escolha deles se tornar realidade. Certo. Porém, Deus já preparava Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que eu entendo vendo a Bíblia, entendendo esse versículo, é que Deus, ele sempre vai preparar um homem segundo o coração dele. Sim. E por que não os cristãos? Por que nós não se envolvemos com a política se fomos nós que criamos, não a política, mas que trouxemos para nós a questão dos reis? Sim. Nós trouxemos a política para o nosso lado. Por que não hoje não ter um homem segundo o coração de Deus? Alguém que entende da palavra, alguém que respeita o próximo, alguém que ame o próximo. E que ame temor a Deus. Exatamente, que ame a Deus acima de todas as coisas. Sim. O temor a Deus, ele é algo principal. É algo que não pode faltar. Certo. Porque você tendo um temor a Deus, você tem todos esses quesitos que eu acabei de falar. Você vai amá-lo, você vai respeitá-lo, você vai amar o seu próximo. Você vai... E como que a gente fala que a gente ama a Deus, meu irmão? Se a gente não ama nem aquele que a gente vê. Sim. Como é que a gente vai amar alguém que a gente não vê? Fica difícil, né? Fica muito difícil. Mas voltando na questão da política, eu acredito ainda que nós podemos ter pessoas que andem segundo a vontade de Deus. Essas pessoas, quando você encontrar, agarre nela. Sim. Bolsonaro, ele não era um crente. Bolsonaro, ele tinha uma certa dificuldade, mas ele tinha uma mulher. Sim. Que era cheia de sabedoria. Sim, é verdade. Até hoje. Vou falar de novo. Até hoje, nós falamos dela. Sim. Esses e fora dias, a postura da mulher, né? Meu Deus, a mulher, ela arrasta a multidão. Sim, com a sabedoria dela. Às vezes eu fico olhando assim, eu fico tão admirado, porque é uma mulher que tem os predicados de Deus. É uma mulher sábia, que cuida da sua casa. A Michelle é fantástica. Eu deveria chamar a Esther, Rainha Esther. Sim. Né?
Sim. É porque ela tem uns predicados, né? Sim. E eu acho fantástico. Esses dias eu fiquei até meio triste porque eu vi uma pessoa falando que tinha que dar um jeito nela, né? Porque ela é melhor que o Bolsonaro, porque ela traz o público para ela. O povo se apaixona por ela. Sim. Porque ela tem o que falar. Ela tem o brilho do Espírito Santo. Amém. E eles falaram que até ia fazer algo para tirar ela da política, do jogo político. Sim. Sujar a imagem dela. Sim. A política, apesar de ser uma benção, eu entendo que política é uma benção. Sim. Ela veio para abençoar a vida do povo. Uhum. Porém, a politicagem, ela faz totalmente ao contrário. Eu costumo dizer que política é algo do céu, é algo Sim. de Deus. Uhum. Qual que é o problema da política? É porque Satanás transforma tudo que é santo em profano. Transforma tudo aquilo que Deus trouxe para nós em algo ruim. Então, por isso que a política tá da forma que tá. Eu entrei num debate esses dias com um rapaz, sem briga, né? Eu gosto de entrar Sim. nesses debates. Sim. E ele falava que o mundo é do maligno. Não tem o que fazer. Aí eu falei assim, vamos analisar o contexto, né? Sim. O mundo jaz no maligno, não é que é do maligno. Uhum. A decisão de ser dele não é dele, é sua. Se você jaz no maligno, é diferente. Mas não é porque jaz no maligno que eu tenho que estar no maligno também. Então, é possível nós, como cristãos, assumir uma postura de político e fazer o que é certo aos olhos de Deus. Você percebe que hoje a gente tem uma bancada evangélica. Sim. Nós temos uma bancada que nos defende. Porque daqui a pouco, se a gente não entrar para trabalhar, para fazer o que é correto, a gente nem lugar para cultuar vai ter. Uhum. Porque a Bíblia vai dizer que o anticristo vai vir, vai fazer, vai acontecer, mas se nós, como igreja, porque quem tarda o anticristo é a igreja aqui, por causa do Espírito Santo. Sim. Então nós, como igreja, se a gente se colocar na posição, nós receberemos a promessa que o Brasil tem. Sim. Eu quero olhar para Guarulhos e poder ver assim, Guarulhos é do Senhor Jesus. Amém. E quando isso acontecer, o benefício não vai ser só para mim. Sim. O benefício vai ser para toda Guarulhos. Então eu entendo que para as coisas acontecerem, a gente tem que se posicionar. Certo. Eu acredito que eu sou um dos fortes, né? Porque Sim. tem muita gente boa. Não posso dizer para você que só tem eu, né? Tenho muita e você pessoa é patriota. boa. O que eu trago de diferente? A primeira coisa que eu trago é o meu posicionamento como cristão. Disponível para servir. Certo? Eu costumo dizer que já falaram para mim assim que vão me matar, que vão me perseguir. Sim. E o que eu digo para essas pessoas? Eu Sim. digo que se eu morrer, se eu viver, na verdade, é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Certo. Warley, você tem família, você não tem medo? Medo não, mas eu vou ter um cuidado maior com os meus, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Sim. Mas medo de morrer em fazendo aquilo que eu acredito, eu não tenho um pingo nenhum de medo. Uhum. Então, na sua opinião, o cristão se envolver com política não tem problema nenhum? Nenhum. É um governo. Lá no céu tem um governo. Tem um governo. No Jardim do Éden tinha um governo? Com certeza. E depois, para Abraão tinha um governo? Uma missão? Com certeza. Abraão, Isaac, Jacó, José, Abraão, do Egito. Ele me traz muitas lembranças boas, na verdade. Então não tem como o cristão ser cristão sem se envolver com a política, com o governo. Eu vou dizer para você que é impossível. Como eu falei para você, política é algo do céu. Sim. É algo que Deus nos entregou. Sim. É algo divino, só que o inimigo transforma em profano. Sim. Então, a pessoa que disser que a política não tem nada a ver, vamos por religião, apesar de que religião, se eu for conotar o nome, trazer
no íntimo, em latim, religião, eu posso trazer outra coisa, mas não é o assunto aqui. Certo. Mas política e religião, quem dizer para mim que não se envolve é um hipócrita. Porque ele acorda política, ele vai trabalhar política, ele vai dormir política. Tudo envolve a política. Ou tem alguém aqui que não paga impostos? Sim, mas talvez também seja a ignorância, né? Falta de conhecimento da pessoa. Eu acredito que sim, acredito que seja sim. Mas tem pessoas que não querem desvendar os olhos, né? Sim, sim. Eu acredito muito nisso, porque do jeito que tá bom. O conhecimento liberta, né? Com certeza. E o engraçado é justamente, essa era uma das teses do Bolsonaro, né? Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Nos libertou? Sim. Acredito que sim. Porque se hoje eu tô aqui, eu fui liberto de algo. Se eu também quero brigar por isso aí, se eu acredito, eu tenho fé que Guarulhos pode ser melhor. Amém. É porque me mostraram a verdade e a verdade me libertou também. Rapaz. Na questão que o senhor acabou de me perguntar sobre política e religião, sim. E quando eu falo que a ignorância é muito grande, é por isso que a gente está como está hoje. A gente está nessa loucura, nesse desânimo com política, não acredita mais, não tem mais fé por causa de nós mesmos. Porque a gente deixou por muito tempo na mão de pessoas que não deveriam estar. Porque o dia que a igreja se levantar e falar não é não, você vai ver que tudo vai acontecer. Não estou falando só da igreja evangélica, estou falando da igreja católica, estou falando de todas as congregações aí que tem no Brasil. Sim. O dia que a gente se levantar, a gente começa a dar diretrizes para o Brasil. Sim. E aí a gente ficou calado por muito tempo. Por isso que a gente tem essa bagunça toda e nós mesmos perdemos a fé com a política. Certo. Mas não perca não. Rapaz, esse negócio tá meio estreito. Mas como que você se define na política? Você é um camarada da esquerda, direita, conservador, centrão, como que é? Então, eu comecei falando disso e vou terminar falando disso. Acho que eu vou morrer falando disso. Não tem como você ser centro. Deus vai dizer que ou você é frio, na verdade, ou você é quente. Se você for morno, ele vai vomitar você. Ou seja, o centrão não combina com nada. Eles só estão junto com quem está mandando, com quem está distribuindo o dinheiro. Direita. Vou falar primeiro da esquerda. A esquerda tem ideologias que está destruindo o Brasil. Sim. A gente olha as escolas, aí tem pessoas terminando o terceiro colegial e não sabe nem ler. Sim. Essas coisas de marxistas, aonde foi implantado, só destruiu países. E quando não destruiu países, foi transformado em um país comunista. Não existe. E a direita, Warley? Você é da direita? Com certeza. Sim. Eu apoio o capitalismo, eu acredito na meritocracia. E eu trago isso na minha vida, no meu trabalho, no meu caminhar, no meu deitar. A direita em si não era para ter essa conotação direita ou esquerda, era para fazer o que é correto. Porém, hoje a gente tem essa diferença, né, de direita e esquerda. Sim. Eu costumo dizer que eu sou direita sim, mas eu sou uma direita conservadora. O que é um conservador? Conservador é aquela pessoa que conserva tudo que é bom. Ou seja, conserva as coisas tanto na religião quanto na política. Família. A bandeira que o Bolsonaro levantou, Deus, pátria, família, e agora tem a liberdade, né? Porque a gente está sendo cerceado de muitas coisas. Essa bandeira que ele levantou é sobrenatural. Porque fala o que a gente quer falar e dá diretrizes para tudo que a gente quer fazer. Sim. Então eu costumo dizer que eu sou uma direita conservadora. Eu vou deixar minhas redes sociais aí também, no meu Instagram. Sim, @Arley Bolsonaro 22. Exatamente. Rapaz. @Arley Bolsonaro 22. Por que isso aí? Isso me traz coisas ruins? Sim e não. Mas as coisas ruins que me traz, na verdade, eu só me afasto das coisas que não é boa pra mim.
A Bíblia vai dizer para você não sentar na roda dos escarnecedores. Sim, né? verdade. Então, quanto mais teve uma época que eu coloquei a bandeira do Bolsonaro lá. O pessoal entrava... Lá onde? Na minha loja. Sim. Aí as pessoas entravam na minha empresa, Sim. via a bandeira do Brasil. Eu tenho 3 bandeiras lá, né? Sim. Eu tenho uma no peito do meu uniforme. Sim. Inclusive, quem entrar no Instagram vai ver, que eu sempre tô com ela. Tem uma bandeira no final da minha empresa e tem uma no início, na recepção. Então, eu sou patriota. E hoje, quem me representa na política é o Bolsonaro. Ele é o líder dos conservadores. Sim. Então, eu tinha uma bandeira lá, inclusive está até em casa. A minha filha, que tem 2 anos, ela às vezes ela para lá e fica assim: Bolsonaro 22 Bolsonaro. Então, quer dizer, eu e minha família, nós temos a mesma ideia. Sim. E a minha família sabe que se for preciso derramar o meu sangue pelo bem da população, que o meu sangue nasça muitos outros com a mesma mentalidade que eu tenho para mudar Guarulhos. Certo. Guarulhos é do Senhor. Amém, tá ligado. Mas e essa história aí de que tem gente que não gosta de Bolsonaro, mas de ouvir você falar de Bolsonaro, a pessoa começa a gostar? Eu acredito que é a falta de conhecimento, né? Por exemplo... A ignorância. Exatamente, a ignorância. Ou aquelas propagandas, os noticiários da televisão, né? Então, que acaba cegando, porque falar tão mal do Bolsonaro... Eu para ser bem sincero, a nova TV do Brasil hoje TV é a internet, aberta. Né? Sim, sim. Então hoje você estando ligado nessa telinha aí, no seu celular mesmo, sim. Você descobre a verdade muito fácil. As emissoras de TV, principalmente uma que eu não vou citar não, para não dar problema para o podcast, mas ela é muito manipuladora. A gente passou décadas da nossa vida sendo manipulado. Sim. Eles colocavam pessoas que eles quisessem colocar, eles colocavam lá. Sim. E eles conseguiram fazer dessa última eleição. E o que eu mais acho legal e fantástico, na verdade, é que nós continuamos ainda assistindo televisão. Hoje os meus filhos, eu tenho uma menina de 9, um menino vai fazer 8 e uma pequenininha de 2 anos, né? Se você for perguntar pra mim qual que é a mais sapequinha, sim, é a de 2 anos. A bichinha dá um trabalho, mas é uma bênção de Deus. Faz parte. Eu achei que eu nem poderia ter filho e ela foi a primeira que veio e é uma bênção de Deus. Sim. E os meus filhos, eu sou uma pessoa meio chatinha para cuidar dos meus filhos, porque, por exemplo, minha filha, 9 anos, não tem celular. Então eu sou conservador, eu conservo aquilo que é bom. Uma criança de 9 anos não tem a mentalidade para ter um celular. Sim. Eu queria que muitos pais fossem assim também, porque tá acabando com a juventude das crianças. Sim. E hoje eu trabalho com os meus filhos assim. O meu filho que tem 8 anos, aí na escola ele tá só 9, eles não podem dar 10, né, senão desmotiva eles. A menina, como passou muito tempo com o pai dela mesmo, que é o pai realmente, trabalhou muito com celular, aí teve déficit de atenção, e aí deu um probleminha, mas hoje ela não tem celular, já tá tirando 8 e 9, então já tá melhorando na escola. Então tem coisa que a gente não pode mudar. Mas a questão do Bolsonaro me trouxe muitos problemas, sim e não. As pessoas que não gostam dele é uma falta de conhecimento. E quando falam comigo, eu tenho uma apoiadora que fala assim: eu não gosto do Bolsonaro, mas eu passei a gostar depois que eu te conheci. Ai, rapaz. Então é uma falta de informação. Porque tudo que eles falam do Bolsonaro, a maioria é tudo mentira. É porque ele fala palavrão? É porque ele é ignorante? Sim. É a personalidade do cara. O que importa é o que ele fez. Quais os frutos que ele fez. Por exemplo, fez a transição lá em São Francisco. Levou água para o Nordeste. Sim. Ele teve problema em fazer nenhum. Quem começou não foi ele, mas ele terminou e mandou água para lá. Quanto tempo ficou lá parado?
E ele, nesse pouco tempo de mandato como presidente, ele levou água para o Nordeste. Sim. Eu falava para um amigo meu que o Nordeste vai ser referência. Mas referência do quê? Que cortaram a água do Nordeste agora? Sim, desviaram já a água, né? O engraçado é que eles voltaram a usar o caminhão-pipa e os caras do caminhão-pipa estão reclamando porque não receberam dinheiro ainda. Nossa. O projeto ele é muito maior do que a gente pensa. Ao ponto de que a gente pode se ajuntar, tanto você que é cristão, você que não é, quiser dar um apoio nas minhas redes sociais, a gente pode conversar sobre isso. A gente vai trazer dignidade para esse povo de volta e vai abençoar a vida de todos os munícipes. A outra questão, outro sim, eu estava até falando com o senhor, um dos projetos. Você já percebeu que quando um carro forte chega aonde você está, vamos pular, no comércio, tem R$1 milhão dentro do carro forte, dinheiro, muito dinheiro. Sim, muito dinheiro. De dentro do carro forte sempre saem pessoas armadas para proteger aquele bem. Sim. Seguranças. Você já percebeu que os nossos maiores bens que não tem valor, milhão nenhum compra, que são os nossos filhos, não tem segurança nenhuma. O policiamento em escolas, entrada e saída, para que as pessoas não sejam vítimas do crime organizado, para que as pessoas não saibam o que é o crime organizado. Nesse projeto eu quero trazer até palestras. Porque você falar de crime organizado sem base é fácil, ao mesmo tempo difícil. Porque é fácil você falar de uma pessoa com depressão se você nunca teve depressão. Sim. Então eu vou poder falar com base, que eu já participei dos dois lados da moeda. E eu provo para qualquer um que esse lado que hoje eu estou, que é o lado de Jesus, é o melhor que tem. O outro, ou você é cadeia ou é caixão. Não tem benefício nenhum. E eu vou trazer isso para que os jovens aprendam. Correto. E eu quero falar pro pessoal que vai ouvir esse podcast para não desistir de Guarulhos. Guarulhos, por mais que tenhamos muitos problemas, a gente não pode não querer mais saber. Sempre Deus vai levantar uma pessoa segundo o coração dele para mudar tudo aquilo que você acha que não vai dar certo. A gente está com muita falta de fé, mas em nome de Jesus nós vamos mudar esse quadro. Amém. Tá certo? Então vamos lá, através desse testemunho seu aí, desse projeto seu aí, você vai levantar a fé de muita gente. Que muita gente está aí caladinha, quietinha. Depois do 8 de janeiro a pessoa ficou amuado no seu cantinho lá, com medo. Eu costumo dizer que o povo só está esperando um líder se levantar. Eu quero ser esse líder em Guarulhos. Amém. Eu quero... Amém. Deus te ouça, Deus abençoe você. Eu quero fazer as pessoas terem esperança. Amém. E verem a política de outro jeito. A política, ela é bênção. E nós vamos fazer ela funcionar. Amém. Tá certo, tá ligado. Ô Warley, nós podemos encerrar nosso podcast, Warley? Mais alguma coisa você quer falar? Estou muito feliz, quero agradecer pela oportunidade. E me colocar à disposição da população de Guarulhos. O meu Instagram é o @WarleyBolsonaro22. Lá eu vou estar todos ouvidos. Ainda não tenho uma assessoria para cuidar de todos. Se for muito, eu peço a paciência, porque você vai tratar diretamente comigo. Nessa época aí, hoje eu sou pré-candidato, né? Eu não posso falar que eu sou candidato, mas eu sou pré-candidato. Isso aí eu posso. Artigo 36 da Constituição. Mas assim que eu puder ver, eu vou dar atenção. Você pode falar de problemas da sua cidade, do local onde você mora, do seu bairro. A gente vai poder trabalhar toda a cidade de Guarulhos, porque eu não serei vereador só da minha região onde eu moro. Eu serei vereador de Guarulhos inteiro. E o que eu puder fazer para abençoar a sua vida, eu vou fazer. Certo.
Então tá bom. Quero agradecer a Deus, tá bom? Warlen, quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a você, seus projetos aí para o ano 2024 e tamo junto aí, tá certo? Amém. Então tá bom. Então vamos encerrar, ok? Sim. Pessoal, nós vamos encerrar esse podcast e quero agradecer a vocês por vocês terem assistido aí com a gente. Olha, se vocês gostaram aí da entrevista, se você gostou aí da postura do nosso amigo Warlen, como bolsonarista, como patriota, tá bom? Envia para alguém que você conhece, envia para alguém que você sabe que também vai gostar dessa mensagem aí. Tá? O YouTube, ele reconhece quando você deixa o like, ele reconhece quando você compartilha, quando você comenta, ele reconhece isso, que é bom, que é interessante, e ele envia automaticamente para outras pessoas também. Então, ajuda a gente aí, por favor. Tá certo? Então, por enquanto é só. Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Certo?